Meus amigos, o Flamengo avançou para contratar o substituto do Gonzalo Plata, que ainda nem foi confirmado que está saindo, ok? Como assim, paparazzo? O Gonzalo Plata já está em negociação avançada para ser anunciado a qualquer momento que está sendo contratado pelo Dinamo Moscou. 10 milhões de euros, mais 2 milhões por metas, bônus, chegando a 12 milhões de euros. Tá? O Flamengo, além disso, a gente trouxe a exclusiva ontem, está negociando o Alacian com o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros, mais um jogador da base do Red Bull Bragantino, uma joia do Red Bull Bragantino que está avaliada em 1,5 milhão de euros. Tá? O total, então, da operação, 7,5 milhões de euros, contando já esse garoto, e o Flamengo ainda fica com 30% dos direitos do Alacian, uma negociação futura. No total, contando ali as metas que podem chegar a 12 milhões de euros do Gonzalo Plata, o Flamengo, com a venda também do Alacian, do Rian Roberto e o valor que recebe de João Gomes, o Flamengo chega a valores aí próximos ali dos 35 milhões de euros, tá? Então a gente tem aqui também informações importantes com relação à questão de quanto o Flamengo já garantiu nessa janela. O Flamengo garantiu aí 174 milhões, tá? Valores que entram no caixa do Mengão, tá? Então a gente está falando 60 milhões ali, 60,1 milhões do Gonzalo Plata, 36,1 do Alacian, isso é 70%. 40 milhões ali do Rian Roberto, 35,2 milhões do João Gomes, 2,2 milhões do André Luiz, aí 400 mil aproximadamente do da Mata, 174 milhões. Total, com metas, 188,6 milhões de reais. Tá? Então o Flamengo chegando aí já a 188,6 milhões de reais. E aí a gente tem já a possibilidade de fazer muito mais e sem mexer no elenco principal. O Gonzalo Plata. Mas o Gonzalo Plata já era o interesse do Flamengo em negociar o jogador após a Copa. Tá? Já era uma coisa antiga. O Flamengo já pensava pelos problemas extracampo e tal. Ele melhorou muito, tá, gente? Melhorou muito. Mas pelos problemas extracampo, o Flamengo já tinha pensado, inclusive, nessa negociação e torcia que o jogador valorizasse na Copa do Mundo. Tá? Então, além disso, o Flamengo pode vender outros jogadores, como o Lohan, avaliado aí em 8 milhões de euros, o que pode fazer chegar muito perto daquelas metas. Eu não sei se vocês lembram que eu falei das metas que o Flamengo teria que fazer de receita com venda de jogadores na temporada, cerca de 240 milhões de reais. E aí a gente tem ainda a questão da folha salarial. Vou explicar tudo para vocês aqui. Por exemplo, o Flamengo recebeu aí por volta de 2,5 milhões do Vitor Hugo, tá? Tem também 5 milhões do Juninho. Já falei do João Gomes, já falei dos outros. E além disso, tá? Tem ali o Lohan que pode sair, que a gente estava falando. Tem outras vendas que podem acontecer. O pessoal fala muito do Everton Araújo. O Everton Araújo o Flamengo quer segurar até o final do ano, tá? São esses jogadores considerados ali os titulares que o Flamengo não queria vender, tá? O Flamengo tem ali uma lista de 16 jogadores que são considerados titulares, jogadores que são ali, não vou dizer insubstituíveis, mas que fariam falta, tá? Então, o Flamengo já tem, inclusive, a reposição do Gonzalo Plata, e teve a questão toda que eu expliquei para vocês, que antes, agora nesse momento ele está muito bem, mas antes ele era um jogador que tinha ali alguns problemas extracampo. Então, o Flamengo vai deixar de gastar salário do Cebolinha, que é altíssimo. O Flamengo vai deixar de pagar alguns outros jogadores que já saíram, por exemplo. Então, o que está acontecendo nesse momento é que está abrindo brecha na folha para o Flamengo contratar, ok? A gente tem, então, jogadores que o Flamengo pode negociar, como eu estava falando do Everton Araújo. O Flamengo entende que é um jogador que vale mais de 30 milhões de euros pela idade que tem e que tem interesse do Milan, tem interesse de equipes de fora. O próprio Mônaco, do Filipe Luís, estava interessado.
e o Flamengo tenta segurar de todas as formas por entender que é um jogador ali imprescindível para o elenco, tá? Então, está muito perto do Flamengo resolver a questão das receitas de necessidade de vendas na temporada. Está tudo muito perto ali, o Flamengo conseguiu dar um gás e ainda tem outras possibilidades, como eu falei com vocês. Então, gente, isso não é mais um problema. Agora a questão do caixa, contratação. A gente falou para vocês da importância que foi, né, o Flamengo perder, né, isso é um fato importante aí negativamente, o Flamengo perder para o Vitória ser eliminado na Copa do Brasil, porque é a maior premiação do futebol brasileiro, e aí o Flamengo ainda é o time com a maior premiação na temporada, né? O Flamengo foi o time que mais recebeu premiações na temporada, justamente pelas vitórias que teve na Libertadores, cada vitória pagava. Mas ainda assim é preocupante, que o Flamengo não tem mais fase da Copa do Brasil e tem que seguir avançando na Libertadores, é uma obrigação, né? E o Brasileirão, a premiação dos primeiros é muito parecida, já está meio que garantido ali nas primeiras colocações. A preocupação com as necessidades do elenco, com as contratações do Flamengo, ela existe. O fato da gente trazer aqui que o Flamengo está conseguindo cumprir as metas de vendas é uma coisa, contratação é outra. O Flamengo precisa de contratações pontuais, uma opção para o Pedro, um ponta-direita, principalmente com a saída do Plata, um meia, mais um meia para ser opção ali para o Arrascaeta. A gente sabe que a Raíza Simplício, o jornalista, trouxe que a prioridade agora, mais do que meia, é um atacante, opção para o Pedro, e um ponta, e o Flamengo já tem esse ponta muito bem encaminhado. O atacante também está conversando, já está avançando, lembrando que o Flamengo ainda não anunciou nenhum reforço nessa janela, tá? Então, o Flamengo, olha só, a janela de transferências, tá, que se aproxima da reta final e será encerrada no dia 11 de setembro. Só que tem uma outra situação que as pessoas não estão se ligando, tá? Além da janela que encerra no dia 11 de setembro, para contar com uma eventual contratação para as quartas de final da Libertadores, o Flamengo precisa inscrever o novo jogador até o dia 4 de setembro, para jogar as quartas de final até 4 de setembro. A diretoria tinha decidido voltar ao mercado da bola após a classificação para as quartas de final da competição, e agora o Flamengo corre contra o tempo para reforçar o elenco a tempo da próxima fase. A informação que eu trago para vocês cara, o Flamengo já tem esse nome. O Flamengo já chegou no nome, já está em negociação avançada para contratar o ponta-direita. Jogador estrangeiro, 23 anos, atua na Europa, convocado para a sua seleção nacional, é um talento, é um jovem talento, tem gols nos últimos jogos. Nos últimos jogos, inclusive, fez gol, tá? É um ponta com gols, o que é muito importante, né? Tem finalização, tem gol, tem assistência, tá? Então, o scout do Flamengo encontrou esse jogador. É um jogador aí que é avaliado num valor aí ainda baixo no mercado, mas que o Flamengo é jogador de seleção do país dele, ou seja, então o Flamengo encontrou esse jogador na Europa, está avançando com documentações, resolvendo já as questões de documentação do jogador para trazer ele para o Brasil. Então, meus amigos, eu acredito, tá? E eu espero que eles tenham essa habilidade para resolver isso logo, para trazer o jogador antes do dia 4 de setembro, assim como o atacante também que o Flamengo está aí negociando. Então, deixando claro, o Flamengo está fazendo scout, está buscando jogadores bons, com bons números, boas possibilidades e baratos.